E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba. Na aula de hoje, iremos refletir sobre a Guerra Fria. Nós temos alguns pontos importantes para começar a pensar o que foi essa Guerra Fria. No primeiro ponto, nós vamos estar discutindo algumas questões no campo conceitual, as questões conceituais. É importante se perceber o conceito, principalmente, do Raymond Aron, para poder começar a se pensar sobre as características e até mesmo fases que irão perpassar pela Guerra Fria. Uma outra coisa importante são as características. Quais são as características mais comuns no contexto da Guerra Fria? Porque são milhares de características que a gente poderia ficar passando o dia todo falando sobre elas. Mas quais são aquelas características chaves no contexto da Guerra Fria? Outro detalhe muito importante, as disputas pelas áreas de influência. Como é que vai se dar, no contexto da Guerra Fria, essa disputa pelas áreas de influências e também alguns conflitos armados indiretos? Porque dentro da Guerra Fria, nós teremos vários conflitos armados indiretos, onde nós iremos destacar dois dos mais importantes. Ok? Então vamos lá. Olha só. Aqui nós temos uma imagem, né? Uma imagem que ela é uma das milhares de imagens que vai representar muito bem a ideia da Guerra Fria. De um lado, na parte ocidental, eu tenho a bandeira norte-americana, os Estados Unidos, que vai representar o sistema capitalista. Na parte do leste, oriental, eu tenho simplesmente o vermelho. O vermelho que vai representar a União Soviética, que irá representar o comunismo, que eu particularmente gosto de chamar socialismo. E aí você volta para essa questão, né, olhando a imagem, você começa a discutir a questão no campo conceitual. Talvez um dos melhores conceitos, tema até de provas de vestibulares, de diversos vestibulares, um dos melhores conceitos que já se viu sobre Guerra Fria é do pensador Raymond Aron. O Aron, quando ele coloca Guerra Fria, a paz na Guerra Fria, ela é impossível. Porém, a guerra, ela é improvável. Mas o que significa essa paz impossível na Guerra Fria? Que tipo de guerra na Guerra Fria é improvável? Porque eu sei que dentro da Guerra Fria, eu tenho guerras como a da Coreia, como a do Vietnã. Então, que tipo de guerra é essa improvável? E por que essa paz não é possível? Ora, é preciso observar que quando se fala da Guerra Fria, ela é fruto de uma polarização política e ideológica. Ela é fruto de uma polarização, por conta até mesmo do mundo bipolar no pós-Segunda Guerra Mundial. Você terá uma polarização política e ideológica. De um lado, o capitalismo, do outro, o comunismo, ou o socialismo. Essa polarização política e ideológica, você terá um conflito. Porque polariza, conflitua. Você tem um conflito político e ideológico entre dois sistemas completamente antagônicos. Entre dois sistemas completamente diferentes. Completamente opostos. E é evidente que diante desses sistemas, onde um vai querer exercer a hegemonia sobre o outro. Onde um vai querer exercer a hegemonia sobre o outro. Então não tem a mínima possibilidade de você ter uma paz. Porque nós estamos diante de um conflito político e ideológico entre dois sistemas diferentes, onde estão buscando a sua hegemonia. Então não tem como se ter paz na Guerra Fria.
A ideia de guerra improvável, a gente vai observar um pouco lá na frente. Lá na frente a gente vai melhorar essa ideia de guerra improvável. Até porque é preciso observar que dentro da Guerra Fria eu tenho discursos maniqueístas. Ou seja, discursos que são usados no primeiro momento tanto pelo capitalismo norte-americano, mas o socialismo soviético, o comunismo soviético também utiliza esse discurso. Nós temos, na verdade, como reflexo dessa Guerra Fria, o próprio mundo bipolar. O mundo bipolar, ele acaba favorecendo esse contexto de Guerra Fria, onde essa Guerra Fria ela se estende ali até por volta de 1991. O historiador Eric Hobsbawm, no livro A Era dos Extremos, ele diz que o marco que finda a Guerra Fria é a reunificação das duas Alemanhas, em 1991. É o que vai findar esse chamado mundo bipolar. E dentro disso, até para compreender que guerra é essa que é improvável da Guerra Fria, é preciso observar algumas características da Guerra Fria. Nós temos, tanto por parte do capitalismo, como por parte do comunismo, nós temos retóricas, falas agressivas contra os seus inimigos. Essas falas agressivas você vai ver tanto na parte ocidental capitalista, como na parte oriental. Você tem falas agressivas, tanto do capitalismo como do comunismo. Afinal de contas, isso aqui é uma polarização. Na polarização, o que você tem são falas agressivas. Outra coisa, nós temos também uma corrida armamentista. Essa é uma das características principais da Guerra Fria. Uma forte corrida armamentista. Uma corrida armamentista que passa pela bomba atômica, onde os átomos se separam, pela bomba de hidrogênio, olha só, os átomos se unem, e até mesmo uma corrida aeroespacial. Onde desde uma cadela até mesmo o homem vão fazer parte dessa corrida aeroespacial. Eu me refiro à cadela Laika, que os soviéticos mandaram para o espaço, e eu me refiro aos astronautas norte-americanos que chegaram à Lua, como é o caso do Yuri Gagarin. Então você terá, basicamente, aqui uma corrida armamentista. Você tem interferências estrangeiras na Guerra Fria, tanto os Estados Unidos, capitalismo, a União Soviética, comunismo, vão interferir em diversos países, até porque eles vão estar realizando disputa por área de influência. Então eles vão fazer interferências. Dentro da Guerra Fria, nós teremos propagandas ideológicas, certo, que visam a fortalecer a ideia do capitalismo, a ideia do comunismo. Ambos vão fazer uma guerra propagandista. Existe uma guerra propagandista ideológica. Como nós temos a presença de alianças políticas e alianças econômicas, como uma forma de fortalecer as suas áreas de influência, principalmente na Europa, Estados Unidos e União Soviética, Estados Unidos no Ocidente, União Soviética na parte do leste europeu, vão fomentar, vão realizar, organizar alianças políticas e alianças econômicas. Nós teremos também, dentro da Guerra Fria, uma certa coexistência pacífica, uma política de detente, uma política de distensão. É aqui que você vai compreender melhor a frase do Raimundo Aron, que nós falamos ainda há pouco. Quando ele diz que dentro da Guerra Fria, a guerra ela é improvável. A guerra que ele diz que é improvável é uma guerra direta. É a guerra direta. A guerra entre os dois principais polos. A guerra entre quem? A Casa Branca e o Kremlin. Você não teve uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. Entre Washington e Moscou. Você não tem uma guerra direta. Você tem conflitos indiretos. Por isso que o Aron diz, olha, a Guerra Fria, na verdade, nós temos uma guerra, a paz é impossível, mas a guerra é improvável. A guerra que ela se refere é direta. Observe que dentro da Guerra Fria, em determinado momento dela, nós teremos uma política de detente, uma política de distensão, uma política de coexistência pacífica, onde Estados Unidos e União Soviética, os dois governos,
sentaram para dialogar uma política de desarmamento. Sentaram para dialogar uma política de desarmamento. É a chamada política de detente ou coexistência. E isso por conta de quê? De uma ameaça provável de um conflito direto. Porque no conflito direto, você terá uma autodestruição. Então, ambos têm um potencial bélico para destruir um ao outro. Por isso, em determinado momento da Guerra Fria, seria importante fazer uma detente, uma distensão, uma coexistência. Daí a ideia do Raimundo Ares dizer, olha, não tem como ter uma guerra direta aqui. Conflitos indiretos, tudo bem. Que eles vão se envolver lá no Vietnã, lá nas duas Coreias, tudo bem. Mas uma guerra direta não. Conflitos armados e diretos, teremos. Quer dizer, essas são algumas das principais características da Guerra Fria. Uma guerra onde nós teremos disputa por área de influência. Disputa por área de influência. No primeiro momento, eu diria uma articulação por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o capitalismo norte-americano, estruturando alianças econômicas, alianças estratégicas, alianças políticas com o Ocidente europeu. E aqui nós temos a doutrina Truman como exemplo disso, que é uma ideologia, né, que vai acabar englobando ali medidas realizadas pelo governo americano, pelo então presidente Henry Truman, como uma forma de combater o comunismo dentro da Europa. A partir da doutrina Truman, eu tenho o nascimento do Plano Marshall. Eu tenho o surgimento do Plano Marshall criado pelos Estados Unidos, a partir da doutrina Truman, para financiar a reconstrução dos países da Europa Ocidental atingidos pela guerra e como uma forma de evitar o avanço do quê? Do comunismo. Isso seria uma aliança no campo político e econômico. No campo político-militar, eu tenho a OTAN, a famosa Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi uma aliança militar. Uma aliança militar entre os Estados Unidos e os seus países aliados no Ocidente Europeu, como a França, a Inglaterra. Isso aqui é uma aliança político-militar, como uma forma de o quê? De fortalecer as suas áreas de influência e não permitir o avanço do comunismo. A União Soviética também organizou as suas alianças, como uma forma de fortalecer as suas áreas de influência no leste europeu. Em resposta, por exemplo, ao Plano Marshall, os soviéticos organizaram o Comecon, o famoso Conselho para Assistência Econômica Mútua, que garantia o apoio da União Soviética aos países do bloco comunista, um apoio econômico, para a economia planificada. Em resposta à OTAN, os soviéticos vão organizar o Pacto de Varsóvia, uma aliança político-militar, que visava justamente o quê? Garantir a segurança dos países que pertenciam ao chamado bloco comunista no leste europeu. Observe que essas alianças político-econômicas e político-militares, essas alianças, na verdade, é uma forma de fortalecer as suas áreas de influência. Onde eles até mesmo levaram, estenderam essas alianças, né, para dar apoio a outros países. Por exemplo, os soviéticos com o Comecon, durante boa parte da Guerra Fria, apoiaram Cuba. Os Estados Unidos, nós temos aqui o Plano Colombo em relação ao Japão, o Aliança para o Progresso em relação à América Latina. Isso tudo com uma forma de fomentar alianças estratégicas, alianças políticas, aliança econômica, para fortalecer suas áreas de influência. Porque o que está em jogo? A busca de uma hegemonia. A busca, evidentemente, de uma hegemonia. E aí não podemos deixar de falar da Guerra Fria sem discutir, pelo menos, alguns dos seus conflitos internos. Sem pensar, pelo menos, em dois grandes conflitos internos. E um deles, por exemplo, é a Guerra da Coreia. A guerra entre as duas Coreias, né? Que, na verdade, isso aí nós temos como reflexo de uma divisão da Península da Coreia,
a que foi feito, a guerra é reflexo da Guerra Fria, a guerra da Coreia é reflexo da Guerra Fria. Ou seja, uma divisão do território coreano feita por americanos e soviéticos em 1945. Então ela é reflexo, evidentemente, da própria Guerra Fria, onde o norte, a Coreia do Norte, influência do comunismo, do socialismo soviético. A Coreia do Sul, influência do quê? Do capitalismo, dos Estados Unidos. Inclusive até hoje, repare, Coreia do Norte, né? Você fala de comunismo, eu prefiro falar de um Estado socialista. Coreia do Sul, capitalismo. Então nós iremos observar claramente essa questão, onde, interessante porque o conflito ele foi encerrado sem vencedores. Não teve vencedores. Tanto prova que as duas Coreias continuam divididas até hoje. Até hoje, as duas Coreias estão divididas. Então não teve que vencer. Eles construíram um paralelo 38, que é uma espécie de área de fronteira, muito frágil, certo? Como uma forma, evidentemente, de o quê? De legitimar essa divisão. Então se tem, lógico, aqui a questão em torno da Guerra da Coreia. Por exemplo, nós temos a Guerra do Vietnã, que é um outro conflito armado indireto no contexto da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. Aqui, por exemplo, os vietnãs, após, vão se unificarem, né? Diferente da Coreia. Entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Né? Quer dizer, se trata de um conflito nos mesmos moldes que ocorreu na Coreia. Ou seja, um conflito por conta dessa disputa por área de influência, por conta da Guerra Fria. É um conflito dos mesmos moldes que se tem ali na Guerra da Coreia. Onde os americanos, inclusive, eles eram aliados dos chamados sul-vietnamitas. Os americanos eram aliados, basicamente, dos chamados sul-vietnamitas, certo? Deram socorro a eles, inclusive, quando eles invadiram o Vietnã, os Estados Unidos se mobilizou militarmente, invadiu o Vietnã e passaram a lutar contra o Vietnã do Norte, que tinha o apoio da União Soviética. O Vietnã do Sul tem o apoio dos Estados Unidos e o do Norte teve o apoio, basicamente, dos soviéticos. Interessante que os Estados Unidos sempre souberam, e documentos recentes revelam isso, e até mesmo antigos, sempre souberam que iam perder a Guerra do Vietnã. Como saíram derrotados da guerra. Inclusive com gastos elevadíssimos e milhares de soldados com suas vidas ceifadas. Ou seja, milhares de soldados mortos. Os americanos foram derrotados. E o que vai acontecer? O Vietnã do Norte acabou vencendo, porque você tem a unificação. Em 1976, os dois Vietnãs se unificaram. Eles estão unidos até hoje. A parte norte e sul do Vietnã, basicamente, hoje só formam um só país. Então, esses dois conflitos foram os dois conflitos mais importantes nesse contexto dessas questões armadas indiretas, dessas guerras indiretas dentro do contexto da Guerra Fria. E aí você poderia perguntar, mas vem cá, Jereba, não teve momento assim que eles poderiam, de fato, né, entrar em conflito direto? Teve. É o que eu chamo de momentos de zenite, momento de tensão. O principal momento de tensão, o de zenite, que poderia se ter ali uma terceira guerra, um confronto direto, foi a crise dos mísseis em Cuba, no início da década de 1960. Os soviéticos tentaram implantar uma base de lançamento de mísseis em Cuba e os Estados Unidos pressionaram, inclusive diplomaticamente, ameaçaram e os soviéticos tiveram que recuar, porque provavelmente ali poderia ter ocorrido um conflito armado. Talvez aquele foi um momento de maior tensão. Alguns estudiosos chegam a caracterizar como um momento de maior tensão ou de zenite na Guerra Fria.
Tudo bem, galera? Então, Guerra Fria, paz improvável. Paz impossível. Guerra improvável. Um grande abraço. Até a próxima aula.